hoje, hein? Então hoje tem bastante coisa interessante para gente falar. É uma dúvida que muita gente pergunta, né? Quais os educativos para rolamento, qual é o educativo para propriocepção, qual é o educativo para perna, como é que é perna 2 tempos, 4 tempos, 6 tempos. E baseado nisso, resolvi fazer essa live especial aí, com vários educativos. E para facilitar, eu vou mostrar os vídeos, né? Porque se eu falar o educativo, vocês vão visualizar o que eu estou falando. E é diferente, vocês vão imaginar, né? Vocês vão imaginar o que eu estou falando. E é muito diferente de vocês verem a execução correta do movimento, né? Então, eu vou mostrar os vídeos, porque assim fica melhor. E entrando já no assunto de educativo, o que é importante a gente levar em consideração quando a gente pensa em educativo? Primeiro de tudo, entender para que serve educativo. Acontece muitas vezes do profissional fazer uma correção, né, o professor ali fazer uma correção, só que ele não, ele fala lá, seu braço está cruzando. Mas por que o braço está cruzando, né? Ou olha, a sua perna tá, sua respiração está atrasada. Por que a respiração está atrasada? Então assim, são detalhes que são fundamentais. É um detalhe, mas é fundamental para que aconteça a correção. Então, é importante que os profissionais se atentem ao que está sendo corrigido e ao que está sendo passado para correção. Uma coisa é falar, olha, vamos lá, nós vamos trabalhar rolamento de tronco. Então, nós vamos fazer 3 braçadas para a lateral, 3 segundos de perna. 3 braçadas para a lateral, 3 segundos de perna. Pô, legal. Trabalho para rolamento. Mas e aí? É só o rolamento? Quando eu paro no lateral, eu não estou forçando a minha finalização de braçada. Quando eu estou nessa posição de rolamento, eu não estou melhorando o meu apoio. Quando eu estou nessa posição de rolamento, eu não estou trabalhando a minha respiração. Então, um educativo, ele pode servir para várias correções. E isso é muito legal. O melhor educativo não é aquele educativo mais complexo, mas sim aquele educativo mais eficiente. Às vezes, o profissional ele quer fazer algo diferente, que é normal, a gente procura algo diferente, é importante que a gente procure algo diferente, mas acaba passando um educativo muito complexo para o nível daquele aluno ou daquele atleta. E qual que é o ganho que tem nisso? Quase zero, porque não é aquilo que tem que corrigir. O educativo é você quebrar o nado em várias partes e corrigir aonde está acontecendo a falha. Então, se a falha é na fase inicial da braçada, para que eu vou fazer a braçada completa? Eu posso fazer só a fase inicial da braçada, né? Se é a fase final da braçada, eu foco. Depois eu vou para o nado completo, né? Depois eu faço a fase submersa completa. Então é isso. O educativo não é o mais complexo, mas sim o mais eficiente. Então vamos lá. Não vamos enrolar. Vamos passar aqui os educativos. Deixa eu dar uma ajustada na tela aqui. Agora, vocês dão um joinha para mim. Eu vou mostrar um educativo aqui, só para fazer um teste, tá? E vocês me falam se tá enxergando legal. Porque eu estou filmando no meu computador, tá? Os vídeos estão todos no meu computador. Então vamos lá. Então esse aqui é o educativo crawl com pé de pato e palmar cruzado. Me falam se vocês estão enxergando bem, só dá um joinha para mim. Aqui na minha tela dá pra ver bem. Dá um joinha para mim aí se vocês estão enxergando legal. Estão enxergando? Dá um joinha aí. Beleza, maravilha. Já apareceu o joinha, começou a aparecer os joinhas. Demora, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando dos educativos de propriocepção, né? Eu tô olhando, não vou ficar olhando direto na câmera, porque eu tô olhando o computador ali, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma lista de vários educativos, tá? Esses educativos, quem comprou o curso vai ter acesso a esses educativos, né? Quem tem a metodologia na academia ou em clube, né? A gente tem a metodologia em alguns lugares, metodologia Samir Barel. Quem tem, também tem esses vídeos, esse acesso, né?
Então tem aqui, ó, tem educativo para contorno de boia, de esteira e fuga na maratona aquática, de fase submersa da braçada, de navegação, de percepção da braçada e coordenação geral, de perna, propriocepção e enrolamento. E eu sempre falo para vocês, né, que antes da gente fazer um educativo, eu acho que é muito importante a gente trabalhar a coordenação. Se não tem, se o atleta não tem uma boa coordenação, para ele aplicar o educativo, ele não vai ter tanta qualidade. É importante que ele tenha qualidade, né, que ele entenda o movimento, que ele tenha uma boa percepção do corpo dele, para depois ele executar o educativo, porque aí ele vai ter uma eficiência na correção que precisa fazer. Então, vou começar com exercícios de propriocepção. Então, vamos lá. Existem exercícios bem simples que servem para propriocepção. É confortável? Alguns não é. Por exemplo, crawl com a mão fechada. Então, o atleta fecha a mão, né? E aí no vídeo, ó, vocês estão vendo no vídeo aí, aparece sempre a fase aérea e a fase submersa, né? Então, o crawl com a mão fechada, para que ele serve? Para tirar esse apoio da mão e você perceber bastante o apoio do antebraço. Então vai patinar na água. E incomoda isso incomoda um pouco o atleta porque ele não tem tanta propulsão. Mas lembra que é um exercício de propriocepção. Então, crawl com a mão fechada, né, para você sentir o apoio no antebraço. O crawl com a mão fechada, uma mão fechada e outra aberta, para você aumentar também essa propriocepção, tá? Inverte a mão, uma mão fechada e outra aberta, tá? Só um minuto, B. Chama a mamãe lá. Meu filho chegou aqui. Desculpa aí. Então, uma mão fechada, uma mão aberta, depois inverte. Todos esses exercícios são exercícios de propriocepção, para você ter a percepção no antebraço, né? E não só a percepção na palma da mão. Porque o apoio, ele não é feito com a palma da mão. O apoio, quando a gente consegue usar o braço todo, a gente tem um apoio, né, muito melhor, né? Um agarre, né? Não apoio. O apoio é o braço parado na frente. A gente tem um agarre muito maior quando a gente utiliza o antebraço e a mão. Então, esse agarre, ele é muito importante. Então, o exercício de propriocepção de mão fechada é muito bom. Outro exercício que eu gosto bastante, crawl com palmar no lateral. Então, a gente, da mesma forma que fez a mão fechada e uma aberta, e a gente cria essa propriocepção, né, tentando sempre a mão que está fechada, né, o braço que está com a mão fechada, ter uma propulsão parecida com a que está com a mão aberta, a gente coloca o palmar e aí aumenta a área, né, de propriocepção de uma mão e a outra fica normal. Então também é um trabalho de propriocepção. Ó. Vocês podem ver, uma mão está sem o palmar, a outra mão está com o palmar. Então exercício de propriocepção. E fazendo esses exercícios de propriocepção, vai percebendo melhor o corpo na água, vai percebendo melhor o apoio na água e começa a desenvolver a coordenação. Então, primeiro a gente faz o exercício de propriocepção. Aí está o crawl com mão fechada e aí tem o crawl com o pé de pato no lateral. Pode fazer o nadando crawl com o pé de pato no lateral, assim como pode fazer o crawl, só a perna com o pé de pato no lateral, para perceber o movimento da perna. Lembra na live passada que eu falei de perna? A força começa no quadril e vai lá para a ponta do pé. Então, ó, aqui nesse exercício, tem uma perna está com o pé de pato, a outra perna está sem o pé de pato. Então, a ideia desse exercício é que o atleta crie, né, a percepção e tente fazer com que a perna sem o pé de pato tenha uma propulsão mais próxima possível da que está com o pé de pato. Porque com o pé de pato aumenta essa sensação e você consegue perceber e desenvolver melhor o movimento. Então, pé de pato no lateral. Então nós fizemos mão fechada, inverte, numa mão aberta, uma mão fechada. Depois fizemos palmar, a outra mão normal. Depois inverte palmar. Fizemos pé de pato. Então tudo isso está desenvolvendo a propriocepção do movimento, da braçada e da perna. E aí a gente começa a entrar na coordenação, que é aquela coordenação em X, né? Quem não assistiu a
a live anterior, a coordenação em X é quando a gente entra um braço, né? Quando entra o braço direito, eu chuto a perna esquerda. Quando entra o braço esquerdo, eu chuto a perna direita. Isso é, se eu estou entrando no braço esquerdo e estou chutando a perna direita, e estou finalizando também o braço direito, tem duas propulsões do mesmo lado. Eu tenho a propulsão da perna e tenho a propulsão do braço. Pum! E essa coordenação vai aumentar muito o meu deslocamento. Vai aumentar muito o deslocamento do atleta. Então, próximo passo, fizemos o trabalho de propriocepção. Agora vamos entrar no trabalho de coordenação. Como é que eu vou perceber esse movimento? Aí eu gosto muito desse exercício aqui. Crawl com pé de pato e palmar em X. Então vai colocar o palmar na mão direita, pé de pato no pé esquerdo. Vai fazer lá 100 metros assim, depois inverte. Coloca palmar na mão direita, pé de pato no pé... Palmar na mão esquerda, pé de pato no pé direito, né? Então, ó, o movimento fica esse aí. E o que acontece? O material está em X. Está o palmar numa mão e está o pé de pato no pé contrário. E o outro está sem material. Então a gente tem a percepção dessa coordenação em X. Tanto com material quanto sem material. E como qualquer tipo de exercício educativo ou exercício que a gente faça, é importante que faça com os dois lados. Então se fez com o palmar na mão direita, pé de pato na esquerda, inverte. Então esse movimento em X, né, esse exercício de pé de pato palmar em X, dá uma boa propriocepção do movimento da coordenação de entrou o braço direito, chuta a perna esquerda, entrou o braço esquerdo, chuta a perna direita. E lembrando que a gente vai ter as duas propulsões do mesmo lado. Entrei o braço esquerdo, chutei a perna direita, finalizei o braço direito. E isso, isso vai fazer o nado fluir. Isso vai fazer o nado empurrar para frente. Legal. Aí eu quero ter a propriocepção de qual lado meu está mais eficiente. Porque quando está em X, uma força está compensando a outra, né? A força do palmar do pé de pato está compensando os lados. Agora, como é que eu faço para perceber se um lado está mais forte que o outro? Pé de pato e palmar do mesmo lado. Então é esse exercício aí, ó. Crawl com pé de pato e palmar do mesmo lado. Então a gente vai colocar palmar e pé de pato do lado direito. 100 metros, palmar e pé de pato do lado direito. E depois, pé de pato e palmar do lado esquerdo. Faz 100 metros. Vocês vão ver a diferença. A hora que vocês tiram de um lado e colocam do outro, a diferença é gigante. Vocês vão ver que é gigante a diferença. Eu, por exemplo, o meu lado esquerdo ele é bem mais fraco que o lado direito. Quando eu uso pé de pato e palmar do lado esquerdo, e depois eu passo para o lado direito, é incrível como eu patino na minha braçada esquerda. A coordenação eu encaixo legal, mas a propriocepção, a propulsão do meu lado esquerdo é muito menor do que o lado direito. Então esse exercício é muito legal para a propriocepção. Tá legal? Então, resumindo aí essa primeira parte nossa, primeiro a gente trabalha a propriocepção para perceber o movimento, para perceber o seu corpo na água, né? Para você ter consciência corporal. Então, nado com a mão fechada, depois inverto, uma aberta, uma fechada, depois coloca palmar só na direita, esquerda sem palmar, depois inverte, depois faz com o pé de pato só no pé direito, pé de pato só no pé esquerdo, né? Batendo perna. Depois a gente entra na coordenação, que é a coordenação em X, palmar na mão direita, pé de pato no pé esquerdo, 100 metros ali, depois inverte. E depois, para perceber a força do mesmo lado, qual lado está mais fraco, qual está mais eficiente, qual está mais fraco, pé de pato e palmar de um lado, pé de pato e palmar do outro. 100 metros só de um lado, 100 metros só do outro. E aí vocês vão conseguir perceber. Lembrando o seguinte, sempre que for fazer educativo, respiração 3 por 1. É muito importante que no educativo, mesmo que você não goste, você faça bilateral. Porque além de aumentar a propriocepção, vai aumentar a sua mobilidade na água, o seu rolamento de tronco, né? O seu equilíbrio na água, a sua coordenação do movimento. Porque quando a gente respira só de um lado, o rolamento ele fica excelente o lado que respira. Mas para o outro lado, ele fica fraquinho. Então é fundamental que nos educativos faça o bilateral, tá?
Muito bem. Então fizemos educativos de propriocepção, fizemos educativo de coordenação. Agora, vamos fazer educativos de percepção da abraçada e coordenação geral. Tá? Então, um exercício simples, que muito atleta acaba se confundindo por conta da respiração e por conta de estar viciado em respirar para um lado só, é esse aqui, ó. 2 direitas, 2 esquerdas. Simples. 2 vezes braço direito, 2 vezes braço esquerdo, sendo que uma abraçada respira, uma abraçada sem respirar com a direita. Ó, uma respira, uma sem respirar com o braço direito. Aí, ó, uma respira, uma sem respirar com o lado esquerdo. Um exercício simples, fácil, mas que pega muita gente. Por quê? Porque não tem um tempo de respiração ideal, então a pessoa tem a respiração atrasada, ou ela não tem uma respiração fixa, né? Uma coordenação de respiração já fixa, 3 por 1, 2 por 1, 3 por 1 combinando 2 por 1, né? Faz 1, 2, 3, 1, 2. Então não tem esse padrão de respiração. Aí quando faz esse exercício, se perde. É um exercício de coordenação, simples e que gera uma eficiência para o lado também, porque você está trabalhando só o lado direito e só o lado esquerdo. Então aumenta também essa eficiência do movimento, né? A alavanca, a finalização, o rolamento do lado. Então, é um exercício simples, fácil de fazer, de baixa dificuldade, nível baixo de dificuldade, qualquer um pode fazer. Crawl com perna borboleta. O crawl com perna borboleta é muito bom porque a gente consegue trabalhar a estabilidade do tronco. Né? Quando a gente trabalha a perna alternada, na respiração, tem gente que abre a pernada. E essa abertura, além de causar mais resistência, deixa o quadril solto, que causa resistência também e dificulta o rolamento de tronco. Porque a gente tem que rolar o tronco sempre no mesmo eixo. Se o quadril está solto aqui atrás, a gente não consegue rolar no mesmo eixo. Né? Então, o crawl com perna borboleta, ele é muito bom para isso, para a gente fazer essa fixação do tronco, né? Para a gente poder manter a estabilização do tronco e também para trabalhar a coordenação, porque não é borboleta. O tronco não fica mexendo, a gente não vai fazer a perna do borboleta mexendo o tronco, a gente vai mexer só o quadril, nós vamos trabalhar só com a soltura do quadril, então vamos acionar bastante abdômen, olha quanta coisa dentro de um exercício só. A gente está acionando o abdômen, a gente está mantendo o quadril estabilizado e a gente está trabalhando a coordenação. Porque entrou abraçada, ondulou. Uma abraçada, ondula. Vamos dar uma olhada no vídeo. Entrou o braço, ondulou. Então o quadril tem que estar solto, não é uma ondulação forte, ó. Ó, entrou, ondulou, pum, 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 olha lá, pum. Entrou, ondulou. Uma, 2. Percebe que o tronco fica parado, a respiração sai na lateral e o tronco, ó, está sempre estabilizado. Na hora do rolamento, ele gira o tronco normal e ele faz ondulação sem sair do eixo. Então, um exercício super legal. Uma dica importante as primeiras vezes, pode usar um material que te faça sentir mais confortável, que te faça perceber melhor o movimento, faça ter eficiência. Então, o pé de pato, por exemplo, nesse exercício de crawl com perna borbo, sem problema, é muito legal, porque vocês criam essa percepção. Mas depois, tira, porque a percepção tem que ser sem material de preferência, porque na hora de nadar, nós não vamos usar, né? Então, muito bem. Outra coisa, outro exercício legal, simples também, esse é bem simples, crawl pegada dupla. Inclusive tem gente que nada o crawl com a pegada dupla. Já ouvi tem gente que é contra esse exercício, tem gente que é a favor, eu acho que vai muito de cada metodologia, né? Treinamento tem uma grande variação de metodologias e de opiniões. Eu gosto muito do crawl pegada dupla, que faz a abraçada, toca uma mão na outra para depois puxar o braço, ó. Faz a abraçada, deixa eu voltar aqui, ó. Faz a abraçada, tocou, puxou. Percebe que tocou, puxou, não para a mão, tá? A pegada dupla não para. Entrou, ó, tocou a mão, puxou, para você dar uma sequência no nado, para você dar uma frequência e poder perceber o movimento completo. Porque uma das grandes falhas no nado é o apoio. Então,
O atleta faz a respiração e na respiração ele já vai caindo o braço. Ele cai o braço, né? A gravidade está jogando para baixo, então ele afunda e volta. E fica nadando aquele nado capenga, afunda e volta, afunda e volta. E quando faz a pegada dupla, ó, o nado fica sempre retinho, sempre estabilizado. E aí o atleta consegue perceber o apoio da braçada, o agarre da braçada, né? Com a flexão de 90 graus que a gente falou na live passada, que eu falei na live passada, a finalização da braçada, o atleta consegue perceber melhor isso, o movimento completo. Então a pegada dupla é super legal. E querendo ou não, ele é um segundo passo do exercício unilateral, que é aquele que o braço esquerdo fica parado, faz só o braço direito, né? Uma respira, uma sem respirar. Uma respira, uma sem respirar, só o lado direito, depois faz só o lado esquerdo. A pegada dupla é uma continuidade desse exercício, que é toca uma mão na outra e puxa, toca e puxa. Vamos ter. O que vai desenvolver com esse exercício? O apoio da braçada, o agarre da braçada, a finalização com rolamento, a respiração, o tempo da respiração, a coordenação de finalização e perna. Olha quanta coisa dentro de um exercício só, tá? Muito bem, vamos lá. O crawl braço reto, crawl amplitude, apoio deslize, crawl frequência de braçada. Crawl braço reto. O crawl braço reto, muito parecido com pegada dupla, né? E aquele atleta que tem o costume de sair, finaliza a braçada e sai com o cotovelo antes, sai com o cotovelo, sai com a finalização antes, não é legal. Então o braço reto obriga o atleta a finalizar o braço bem lá atrás e encaixar a braçada bem lá na frente. Eu gosto de trabalhar o braço reto por dois motivos. Primeiro, que obriga ele a fazer essa amplitude de movimento, né? Que está sendo feita aqui, ó. Deixa eu voltar mais um pouco. Ó, obriga, ó, finalização bem lá atrás, o encaixe bem lá na frente. Finalização lá atrás. Então a braçada reta obriga o atleta a trabalhar com esse grau de amplitude alto. Finalizando bem a braçada e apoiando bem o braço na frente. E segundo, que para águas abertas, dependendo do momento que o atleta tiver ali na prova, tiver ventando, tiver onda, ele vai ter que saber nadar com o braço um pouco mais reto. Então é bom que ele esteja preparado, tá bom? Então, resumindo essa segunda parte, primeira parte falamos de propriocepção, coordenação, e nessa segunda parte falamos de coordenação. Tudo isso gera coordenação. Esses exercícios que eu passei, duas direita, duas esquerda, crawl com perna borbo, o crawl braço reto, crawl pegada dupla, trabalha muito a coordenação geral do nado, né, e a percepção da braçada. Então, pegada dupla, você percebe o apoio, percebe a flexão de cotovelo, percebe a finalização, percebe a amplitude, tá? Muito bem. Vamos para o próximo agora. A perna, né, que aí é uma dúvida muito comum. O que é a perna 2 tempos, o que é a perna 4 tempos e o que é a perna 6 tempos? Então, perna 2 tempos, uma pernada para cada braçada. Então, chutou, finalizou, chutou, finaliza. Chutou, finaliza. Uma, duas. Duas pernadas para cada ciclo de braçada. Um ciclo de braçada são duas braçadas. Um, dois. Isso é um ciclo. Então, 2 tempos é duas pernadas para cada ciclo de braçada. Então, é isso aqui, ó. Vamos lá, o vídeo fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Olha lá, ó. Uma, duas. Uma, duas. E percebe a coordenação, ó. Perna finalizou, ó. Perna finaliza. Perna finaliza. Perna finaliza. Duas propulsões do mesmo lado. Sempre duas propulsões do mesmo lado. É a perna e a finalização. Bum. É isso que faz o corpo deslocar, tá? E como eu tô, ó, a perna, ó, entrei o braço esquerdo, chutei a perna direita, ó, entrei o braço direito, chutei a perna esquerda. Isso é perna 2 tempos. Um baita de um trabalho de coordenação. Para aquelas pessoas que têm a pernada solta e não entende por que não tem propulsão na perna, ou que não entende o movimento que está fazendo, porque simplesmente a perna fica batendo solta ali, fazer a perna 2 tempos vai dar uma boa percepção do movimento e da coordenação do braço e perna. A perna 4 tempos são 4 pernadas para cada ciclo de braçada.
Tem gente que faz 2 pernadas por braçada, e tem gente que nem eu, nesse vídeo aí sou eu, no outro era o Thiago Vinhas, nesse vídeo sou eu, ó. Eu dou uma parada, 1, 2, 3, 4 e paro, ó. 1, 2, 3, 4 e paro. Percebe que eu marco a primeira e a quarta, ó. A primeira e a quarta. 1, 2, 3, 4. Eu marco a primeira, porque é junto com a finalização do braço esquerdo. E eu marco a quarta, porque é junto com a finalização do braço direito. Então, quando a gente vai fazer a pernada 4 tempos, é importante que marque sempre a pernada da finalização. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Marca porque é a perna da finalização, que é a perna que vai gerar mais propulsão para o nado por conta da junção com a finalização da braçada. E aí nós temos a perna 6 tempos, que é a perna contínua. Nessa perna, a gente também marca a primeira e a sexta, porque estão junto com as finalizações, mas as 4 pernadas do meio também tem uma boa propulsão, porque é uma perna contínua. Pá, 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 pá. Num trabalho de velocidade, não tem essa marcação. Mas num trabalho de resistência, ó, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que eu marco? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso porque eu não sou o cara mais expert em perna, tá? Esse sou eu nadando. Se vocês pegarem um cara profissional, um atleta profissional fazendo isso, é excelente. A hora que esse cara bate perna, pá, 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 vocês veem que é contínuo, o tempo todo eficiente. Mas nós, mais amadores, é legal que tem essa marcação da pernada junto com a finalização. Porque vai marcar a coordenação e vai aumentar a propriocepção. Então, acho que esse é um dos vídeos mais importantes da live de hoje, que é a perna 2, 4 e 6 tempos. Porque é uma dúvida muito comum entre os atletas. Pô, eu bato perna, mas não saio do lugar. Provavelmente você está batendo perna, mas não tem consciência do movimento que você está fazendo, da coordenação que você está utilizando. Então, saber disso é fundamental. Aí, vamos lá. Aí vamos falar um pouquinho da parte submersa da braçada, tá? São os últimos, tá bom, moçada? Depois eu abro para dúvida, tá? Hoje eu vou passar esses educativos de propriocepção, de coordenação, de perna e de braçada. Então, olha só. Tem alguns exercícios de propriocepção de braçada que servem para você entender o movimento e outros que servem também para trabalhar a coordenação, tá? Então, fase submersa com pegada dupla, que é fase submersa completa. Tem alguns que chamam de cachorrão, tem alguns que chamam de nado humano, tá? Cada treinador chama de um jeito. Então ó, o apoio, ó, agarra e finalização. Ele leva a braçada até lá atrás, espera a mão chegar na frente para puxar outro braço. Ó, puxou, espera a mão chegar, puxa outro braço. Espera a mão chegar, puxa outro braço. Eu gosto de chamar de exercício de pegada, de fase submersa com pegada dupla. Por quê? Porque obriga o atleta a perceber o apoio, o agarre, a finalização completa lá atrás, aí volta por dentro da água, toca uma mão na outra para puxar. Se a gente faz um movimento contínuo, tá? O que acontece? Um braço acaba compensando o outro. Um braço compensando o outro, eu não sei se é o meu braço direito ou o meu braço esquerdo que está rendendo mais. Então, espera a mão chegar para depois você fazer a puxada. Então esse é o exercício de fase submersa com pegada dupla. Aí nós temos o exercício de palmateio de finalização, que é só o finalzinho da braçada. É bem específico só para o finalzinho da braçada. Olha lá. Então, ó, o cotovelo fica paradinho, como se fosse um exercício de musculação, ó. Olha lá. Olha que interessante a mão do Thiago. É o Thiago Vinhas, ele é técnico também, excelente atleta. Atleta master, técnico do Tênis Clube de Campinas. Foi meu sócio aí na metodologia por um tempo. E olha só, olha esse movimento da mão. Percebam que ele faz a força. E a mão, a braçada, ela é forte, porém relaxada, tá? O braço que mais dói tá rendendo mais, né? É, isso aí. Então, olha só, percebe aqui, ó, mais uma vez aqui, ó.
Olha só como ele relaxa, ó. Ele finaliza relaxando o movimento. Gente, isso é muito importante. Finalizou relaxando o movimento, porque depois que finalizou, vai entrar para a fase aérea. A fase aérea é a fase de descanso da braçada. A parte submersa a gente bota força, a parte aérea a gente descansa. Por isso que chama fase de recuperação, tá? Então, ó, esse é o exercício só de finalização. Exercício bem específico para aqueles atletas que tiram a braçada antes, que faz o movimento e tira a braçada antes da finalização. Então, esse exercício só de finalizar, ele vai perceber a extensão do cotovelo e a finalização bem lá atrás, tá bom? Exercício de fase submersa do borboleta, também gosto bastante, tá? Porque a gente consegue ter um apoio melhor, consegue perceber bem essa tração, né? Empurrando o corpo para frente, né? Esse apoio na água empurrando o corpo para frente. Então, ó, simples, pernada do crawl, abraçada é parecida com borboleta, mas a pernada é do crawl, porque nós estamos usando exercício pro crawl, não pro borboleta. Quem vai nadar borboleta, obviamente, faz com perna borboleta. Mas nesse caso a gente está querendo melhorar o crawl. Então, olha só. Deixa eu voltar nesse movimento que está bem legal, ó. Olha só. Apoio, ó. O apoio lá na frente, começa com o apoio na frente, vamos lá. O apoio na frente, aí ele faz o agarre, olha só a flexão de cotovelo, ó. O agarre, flexão de cotovelo, olha só 90 graus, olha que legal. 90 graus de flexão de cotovelo. E aí, ó, finalização de braçada, extensão completa do cotovelo. E aí volta por dentro da água o movimento para executar novamente a braçada, tá? Então, esse exercício é bem legal, porque a gente consegue ter um apoio melhor por estar com os dois braços e uma percepção melhor desse ângulo de alavanca, esse ângulo de agarre na hora de aplicar a força. Só lembrando que a braçada, ela tem que ser sempre progressiva. A gente faz o apoio para vencer a resistência, o apoio não, a gente faz o agarre para vencer a resistência. A hora que a gente chegou no agarre, num ângulo de braçada, que a gente está bem apoiado na água, começa a aumentar a força, faz uma força progressiva para empurrar o corpo. Lembrando que nós estamos falando de maratona aquática. O atleta de velocidade, ele bota a força do começo ao fim. Tanto é que ele não flexiona tanto o cotovelo. Ele bota a força do começo ao fim. Já o atleta de maratona aquática, ele faz esse agarre mais leve e depois vai aumentando a propulsão. Vai aumentando a força para dar propulsão. E aí, um último exercício, que é o exercício que a gente pode trabalhar com coordenação. Pô, peguei bem a manha, tô conseguindo fazer um ângulo de agarre legal, tô conseguindo fazer uma finalização muito boa, tô conseguindo ter o rolamento de tronco. Vou trabalhar uma coordenação agora. Meu lado esquerdo é um pouco pior que o direito, então eu quero melhorar os dois lados, deixar ele o mais parecido possível. Porque é igual, moçada, difícil ficar, né? Igual a alto nível, né? Alto nível os caras têm assim muito equilibrado. Mesmo assim, ainda tem uma diferença de força. Mas a gente vai sempre buscar o mais próximo possível um lado do outro, tá? Então eu gosto muito desse, ó. Um braço fase submersa e um braço fase aérea. Então vamos lá. Eu vou narrando aqui, que fica mais fácil de entender, tá bom? Depois vocês vão colocando a perguntinha na caixa, tá? Então, ó, uma abraçada normal com a respiração, a outra só a parte submersa, ó. Uma abraçada normal, outra parte submersa, ó. 3 por 1, tá vendo? Respirou, abraçada normal, sem respirar, faz o submerso. Abraçada normal sem respirar, depois faz a outra abraçada, ó, submersa respirando. Então, um braço com respiração, né, fase aérea com respiração, e uma abraçada só faz o submersa. E depois inverte, tá? Lembra, fez com um lado, depois faz com o outro. Vamos ficar bom dos dois lados. Então, é um exercício que vocês estão trabalhando a propriocepção e ao mesmo tempo está trabalhando a coordenação. Um exercício super legal, super fácil de fazer, não precisa de material e super eficiente, tá bom? Agora, esse é muito importante. Eu falei que não ia acabar naquele, mas não. Rolamento de tronco, né? É o que eu mais falo nas lives. Rolamento de tronco, moçada. Quando o rolamento de tronco começa a ficar redondo, o resto sai tudo muito mais fácil. A hora que você pega o domínio de rolamento de tronco, você consegue ter mais amplitude, você consegue ter mais equilíbrio do nado, você consegue distribuir melhor para o seu apoio, você consegue essa amplitude para
fazer o agarre bem lá na frente, uma finalização bem lá atrás, aumentando a propulsão. Quando consegue fazer o rolamento, entender o rolamento e aplicar o rolamento, o seu nado vai mudar e todos os educativos que eu passei até agora vão ficar muito mais eficientes. Essa é a minha opinião. Pode ser que alguns técnicos tenham outras opiniões, respeito. Pode ser que eu esteja errado, mas o rolamento para mim, rolamento de tronco, é essencial para o atleta que vai nadar o crawl, tá? O costas também. Então vamos lá, deixa eu ver com qual eu vou começar aqui. Quero começar com um simples. Perna crawl com rolamento. Perna crawl, rolamento com pé de pato. Esse aqui. Vamos lá. Olha lá, perna crawl, rolamento com pé de pato. Vamos lá. Vou narrando o exercício explicando, tá? Então olha só, simples. Põe o pé de pato, trabalho de rolamento, ó. Olha para o fundo e o ombro aponta lá para o teto. Dá uma olhada, ó. Faço a respiração, o ombro aponta para o teto e quando não respira, o ombro aponta para o teto e a cabeça fica paradinha. Isso é entender o movimento de rolamento. Trabalho de perna com rolamento simples, fácil de fazer, né? Fácil não é, né? Mas é um exercício simples e que você pode aplicar em qualquer treino, tá? Perna com rolamento. É o primeiro passo. Para que fazer abraçada? Para que fazer um monte de coisa? Primeiro vamos entender o rolamento, né? Então perna com rolamento. Aí esse aqui, ó. Esse é bem legal também. Crawl unilateral, iniciando a lateral. Então, ao invés de fazer só o braço direito, depois só o braço esquerdo, eu vou começar da lateral, ó. 1, 2, 3, faço a abraçada, puxo, paro no lateral. 1, 2, 3 segundos, faço a abraçada, paro no lateral. 1, 2, 3 segundos, faço a abraçada. Isso é, eu parto do rolamento. Eu forço o rolamento. Essa é a ênfase do meu exercício. Quando eu faço só braço direito, que eu estou apoiado aqui, faço a braçada direita aqui, ó, minha ênfase não está sendo no rolamento. A ênfase está sendo na abraçada, na parte submersa, na parte aérea. Nesse exercício, começando na lateral, a ênfase, vou até voltar, ó, a ênfase está no rolamento. Eu parto do rolamento, ó, 1, 2, 3, ó, eu parto do rolamento. Então isso é, não tem como não fazer um bom apoio lá na frente, não tem como não fazer uma boa finalização, porque eu estou partindo do rolamento. Então esse exercício é super legal. Lembrando, mais uma vez, fiz aqui, ó, rolamento lado direito, depois faz o lado esquerdo também, tá bom? Super legal esse exercício, gosto muito de passar para a galera que tem dificuldade. Crawl tocando a prancha, também é outro que eu gosto bastante. Esse aqui, ó, esse é legal. Pranchinha no meio da perna. Uma vez vou até dar um pause aqui. Eu passei exercício crawl tocando a prancha. Só que olha a falha do profissional, né? Falei. E confesso, falei. Falei, ó, moçada, agora só vamos fazer 50 metros crawl tocando a prancha. Sabe o que a galera fez? Segurou a pranchinha na frente e saiu nadando crawl tocando a prancha. Mas lógico, né? Não expliquei. Crawl tocando a prancha. E aí? Cada um pode entender o que quiser, né? Esse crawl tocando a prancha é: coloca a prancha no meio da perna, finalizou, toca a pranchinha. Finaliza, toca a pranchinha, ó. Finalizou, toca. Isso obriga o atleta a fazer o rolamento e a forçar a finalização. O único cuidado que tem que ter nesse exercício é, percebe que quando ele finaliza, ó, ele toca a prancha, ele dá essa cruzada na braçada atrás, que não é correto nem nada. Tá? Então, lembre que isso é exercício educativo. Que esse rolamento tocando a prancha é um exercício educativo. Muito cuidado para depois não finalizar a abraçada e jogar ela para dentro. Finalizou, dedão na coxa, pum, a abraçada já sai para o lateral, tá? Não tem essa de virar para trás, não. É só nesse exercício. Mas é um exercício bem legal, ó. Vamos lá, ó. Finaliza, ó. Olha como obriga a finalização, o rolamento de tronco para tocar a prancha, ó. Esse é o Thiago de novo, né? Dá para perceber, né? Eu sou mais gordinho, ele é mais magrinho. Dá para perceber bem no biotipo de cada um, né? Então esse exercício é bem legal também. Então lembra, ó, esse exercício ele é bom para finalização, ele é bom para rolamento, ele é bom para apoio de braçada, porque se o atleta não mantiver o apoio lá no braço, na hora que está tocando a pranchinha, ele toca a prancha, se ele não tiver com o braço apoiado, vai cair, vai afundar. E não tem a perna para poder equilibrar.
Então, vai desequilibrar total, vai virar de costas. Tá? Então, a gente trabalha o apoio, trabalha a finalização, trabalha rolamento. Tá? E trabalha a posição da respiração. Se levantar a cabeça, vai apoiar mais o braço, vai afundar o braço. Uma coisa puxa a outra. Muitas vezes, uma correção que você faz no atleta, né, um educativo ou uma correção que você faz, você melhora 3 coisas. Isso é super legal, quando você acerta na mosca. Assim. Por isso que eu falo, muitas vezes, eu falo, ó, vamos melhorar o rolamento. Melhora o rolamento, a pessoa melhora o apoio, melhora a respiração, melhora a finalização. Só de trabalhar o rolamento. Então é muito bom. Esse aqui, ó, esse exercício de crawl tocando o ombro, não, vou passar o outro. Vou passar aqui, crawl tocando o ombro, 3 pernadas para... Ah, esse é legal também. Isso é uma continuidade do crawl iniciando da lateral, tá? Então faz 3 braçadas, ó. 1, 2, 3, para na lateral. 1, 2, 3 segundos de pé. 1, 2, 3, ó. Rolamento, apoio da braçada lá na frente, respiração, metade do rosto, metade dentro, metade fora da água, a perna sempre acionando para manter a propulsão enquanto está parado. Então, olha quanta coisa eu trabalhei ali, ó. Ó, vou trabalhar, ó. Vamos lá. O apoio, a finalização, meu braço lá atrás, trabalho de perna, tá? A respiração na posição correta, metade dentro, metade fora da água, o rosto. Então é isso, tá bom? E o crawl raspando a lateral do corpo. Esse aqui, ó. Um exercício que tem gente que usa só para dar uma relaxada, mas que na verdade ajuda demais no trabalho de rolamento. Ó, a hora que eu raspo a lateral, ó, então eu finalizo a abraçada e meu dedão vem raspando a lateral do corpo, né? O dedão do atleta vem raspando a lateral do corpo. Se ele não trabalhar o rolamento, a mão vai ficar dentro da água, não vai sair fora da água. Então, ó, gira o tronco, ó. Eu sou obrigado a fazer o rolamento para poder sair abraçada da água. Então esse exercício não é um exercício para cotovelo alto, é também para cotovelo alto. O fato de estar raspando a lateral do corpo é também para cotovelo alto, mas é muito mais para rolamento. Na meu ponto de vista, é muito mais para rolamento e finalização do que para cotovelo alto. E esse exercício é ótimo para aquelas pessoas que têm braçada dura. Quando você perceber que o atleta tem braçada dupla, dura, ou se você é um atleta que tem a fase aérea dura, faz esse exercício. Porque obrigatoriamente você vai ter que relaxar a braçada. Se a braçada na fase aérea não vier relaxada, você não vai conseguir executar esse movimento. Tá bom? Muito bem. Pessoal, eu acabei nem acompanhando aí acabei não acompanhando os comentários, né? Porque eu fiquei focado aqui no vídeo, tá? Então eu vou dar uma voltada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Muito boa live, ficou boa, o braço dói. Legal. Então agora eu vou para as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Samir, nesse educativo, é válido usar o snorkel para visualizar bem o movimento da parte submersa? Super válido. Quem tem snorkel é ótimo. Mas lembra de também fazer sem o snorkel. Assim como a gente usa o pé de pato, a gente usa o palmar, é importante que a gente tire o material para ter a percepção real do nado, tá? Então, assim, é muito válido que a gente utilize o snorkel nesses exercícios, mas depois faz sem snorkel também, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Quando fazer o rolamento, bate a perna na lateral? Hilda, quando a gente faz o rolamento, se é o exercício educativo que a gente para na lateral, fica batendo a perna lateral. Quando a gente está nadando no rolamento, a perna não vai bater lateral, porque a perna ela vai chutar antes da finalização. A gente chuta e finaliza. Então o tronco ele gira mais do que o quadril. É até esquisito falar isso, né? Porque tronco e quadril estão juntos. Mas o tronco, ele gira mais do que o quadril. O quadril não fica de lado. O quadril vai ficar no mesmo eixo, mas ele não vai girar o mesmo tanto que o tronco, tá? Então a perna ela não vai chutar a lateral. A perna vai chutar para baixo, empurrando a água para trás. Se você chutar para a lateral, você está empurrando a água para o lado errado, tá bom? Para cima e para baixo, movimento ascensão
né? Sobe e desce, tá bom? Muito bem, vamos lá, tem mais pergunta aqui? Não, as duas perguntas aqui já foi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O braço mais dói é o que está rendendo mais, né? O Victor falou, é isso mesmo. Sempre tive dificuldade nesse entendimento. E eu pensando que era só bater perna, igual doido. Moçada, muito bom. Pessoal, é isso. Queria mostrar esses vídeos, explicar para vocês. E lembrando que o melhor educativo é aquele educativo que vai corrigir algum defeito seu. E não aquele educativo que é o mais complexo de todos, tá bom? Não fique preocupado se fulano faz um educativo que fica a perna para fora, a cabeça, a orelha fica mexendo. Meu, não é esse o melhor educativo para você. Às vezes o feijão com arroz é o que vai desenvolver melhor o seu nado e vai corrigir melhor algum defeito ali que você tem. Tá legal? E lembrem que para trabalhar educativo é importante a gente passar pelo processo de adaptação, pelo processo de percepção do corpo, tá? Porque aí depois a gente consegue coordenar melhor e consegue ter uma eficiência melhor no nado também. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Pelos comentários aí vocês gostaram. E para mim é sempre um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Ainda mais educativo, que é uma coisa que eu estava já meio ansioso para falar e não estava conseguindo enxergar um jeito e tendo esses educativos aqui no meu computador. Até agradeço o Matheus Meirelles, que fez as filmagens, fez a edição, ele e a equipe dele, que ajuda demais na percepção, e são os vídeos aí que tem disponível para quem comprou o curso e para quem tem a metodologia dentro da academia do clube, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, uma ótima sexta-feira. Final de semana a gente tem live junto, vamos pensar no tema. Se vocês tiverem alguma ideia, vai colocando no nosso inbox lá, que a gente vai sempre anotando e colocando, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, bom descanso, fui!